Olá, pessoal. Já estamos ao vivo. Estamos aguardando o pessoal ir entrando aí. Daqui a pouquinho estaremos aí com o pessoal, fazendo contato aí com a gente, conversando, combinando. E aí a gente já está aqui, nós já estamos aqui com o Renato, com o Vila, com a Maria Tereza, né, essas pessoas, essas figuras tão importantes aqui para a nossa cidade, que deixaram uma história muito linda aí para nós. E aí nós vamos falar hoje sobre o papel do vereador. É um tema muito importante, né, para o dia de hoje, né? Nós já começamos agora esse mês o processo eleitoral, e aí nós estamos aqui para falar um pouco sobre o papel do vereador. Então, acredito que seja muito importante, né, todos vocês que estão aqui sempre participando com a gente, falar sobre esse tema, né, que a gente sempre tem falado aqui, sobre a importância de termos vereadores comprometidos, sobre a importância, né, do papel do legislativo e do executivo na nossa cidade, né, e aí nós vamos falar hoje um pouquinho com quem de fato teve experiência nesse lugar e fizeram trabalhos maravilhosos aqui na nossa cidade. Então, agradeço muito Renato Siqueira, Vila, Maria Tereza, uma honra receber vocês aqui. Maria Tereza, mulher guerreira, né, teve aí nesse espaço que é tão disputado não, né? Nós ainda estamos nesse caminho de fazer essa disputa direta, mas é tão importante nós, quanto mulheres, estarmos. Então, um prazer receber vocês aqui, eu agradeço muito a vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Poli, eu sempre falei que eu estava como pré-candidata aqui, agora estou oficialmente como candidata. Essa é a primeira live que eu faço, né, como candidata a vereadora. Então, quero falar para vocês, hoje eu estou candidata a vereadora, meu número é 13048, e eu convido vocês para continuar com a gente, conversando, compartilhando as coisas que a gente está fazendo aqui, né, porque de fato nós estamos trazendo informação, fazendo essa discussão direta com as pessoas. Um dos papéis é a gente trazer essa comunicação para a comunidade, né? A gente tem que fazer esse diálogo com as pessoas. Então, nós, desde o início, fizemos esse processo de escuta, de conversas, de trazer informações para a sociedade, de conversar, escutar e trazer vocês aqui para esse espaço também. Então, quero convidar vocês para estar sempre aqui comigo. Vou falar para vocês que agora nós vamos mudar um pouquinho o nosso modelo das quintas-feiras, né? A gente vai estar com uma outra forma de live aqui para vocês. Eu vou estar agora todas as quintas-feiras aqui falando um pouco sobre as propostas que a gente está elaborando aí para as pessoas. E aí nada, né, que impeça de vocês estarem conversando com a gente, também trazendo novas ideias, porque nós estamos aqui para fazer esse diálogo com vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer isso todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. É um espaço rápido, nós vamos fazer essa discussão, e eu convido vocês para continuar com a gente aqui toda quinta-feira no Facebook, tá bom? E aí, falar com vocês um pouco desse espaço, que é o Mulherage. Boa noite, Bernadette. Bernadette está sempre aí com a gente. Muito obrigada por estar aí participando mais uma vez com a gente dessa live, tá? E aí, falar com vocês que esse espaço se chama Mulherage, que a gente criou. E esse tem sido um dos nossos bordões aí da campanha, né? Que é trazer essas mulheres para agir. Então, eu, quanto mulher, mulher negra, né, estou aqui para trazer esse espaço, né, estar nesse espaço, ocupando esse espaço de protagonismo e de fala, principalmente no lugar, né, onde que a gente está buscando, que é esse espaço de poder. Então, é esse chamado para essas mulheres, para essa ação, para estar conosco, para estar movimentando e alcançar todos os espaços possíveis, tá bom? Então, Mulherage, Poli, 13048, tá bom? Eu vou pedir aqui, né, os convidados para falar um pouquinho para a gente. Hoje, como eu falei com vocês, o tema é o papel do vereador. E eu trouxe, né, nós trouxemos aqui hoje o Renato, o Vila e a Maria Tereza, e eu vou pedir para eles se apresentarem aqui para a gente, né, para falar um pouquinho deles aí para a gente, e nós começarmos o nosso bate-papo. Vamos começar pela Maria Tereza? Alô? Oi, Tereza. Oi.
Caiu aqui. Espera aí, só um pouquinho. Você ficou, travou só a sua imagem, mas nós estamos te escutando. Ah, saiu. Tereza já está voltando, pessoal. Lembrando que hoje nós escolhemos esse tema porque hoje é um dia muito importante. Por isso que nós estamos aqui com 3 ex-vereadores. Né? Hoje é o dia do vereador. Então, nós vamos fazer esse bate-papo bem na data, né, do dia do vereador, com essas 3 figuras importantes da nossa cidade. Vou passar para a Maria Tereza para ela se apresentar. Boa noite, né? Como eu já falei, a Poli, a nossa futura vereadora, ao Renato Siqueira, um grande companheiro de Câmara na época, ao Vila também, nosso grande vereador, ao Serginho, a todos que estão nos vendo, a nossa candidata a prefeita Maria do Carmo, que está nos vendo também, todos que nos veem. Eu sou, de fato, professora, trabalhei mais de 25 anos em trabalhei aqui no centro, trabalhei lá Trabalhei em Citrolândia, né, Vila? Nas escolas lá. E quando em 92 estava me aposentando, eu tinha outros planos. Eu queria era fazer curso de Bíblia, ir para pregar na igreja. E aí, de repente, me convidam para ser candidata a vereadora, né? Maria do Carmo foi candidata a prefeita. Você vai ser candidata a vereadora também para ajudar. E aí eu não queria muito, mas eu não, para não ser omissa, eu falei, não posso ser omissa. Aí eu aceitei, né, e fui vereadora, parlamentar, deputada estadual, e também exerci outros cargos, mas, assim, sempre com o objetivo de colocar, de trabalhar para uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, como meus grandes companheiros sempre fizeram também, esses que nós já estão aqui conosco, e que certamente é o que você faz e que fará também na Câmara. Então, queria era falar um pouquinho de mim nesse sentido, né? A gente tentou e tem tentado, porque a gente sai dos cargos, mas a gente não para a militância. Enquanto a gente tiver vida, a gente continua, né? Então, estamos aí. Ah, isso mesmo, Maria Tereza. Um prazer te receber aqui. Vou passar para o... Pode, sua voz está baixinha, seu microfone está baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Vocês estão me escutando? Não, né? Está baixinho? Está baixo. Não, para mim. Vou ver se o problema é meu áudio aqui. Oi, Tereza, está me escutando? Estou escutando, mas está bem baixinho. Eu não sei se os outros estão escutando bem, só para mim que está baixo. Eu acho que é só o seu. Mas eu vou passar para o Vila para ele se apresentar. Aí qualquer coisa, se estiver muito baixo, pessoal, faz um contato aí, coloca aí nos comentários para a gente saber, tá bom? Agradeço. Eu quero cumprimentar a todas e a todos que estão assistindo, que vai interagir de alguma maneira, a Maria Tereza, ao Renato Siqueira, dois colegas de muito tempo, e em especial a Poli. Eu tive o prazer de ter um mandato, né? E foi uma das coisas muito importantes. Eu acho que a minha base principal era a Citrolândia, é a questão da hanseníase e a educação. E eu acho que eu convivi, fui assessor do Renato, né, acompanhei todo esse trajeto do Renato. Eu acho, Poli, primeiro a importância do mandato, e que você é a soma, é a concretude desses mandatos do Renato Siqueira, do mandato coletivo do Renato, e aí já vinha do Adilson, o da Maria Tereza e o que eu tive, você vai ser esse exemplo, a sua eleição vai ser uma concretude dessa soma de experiências que teve esses mandatos, que eu acho que foram muito ricos, e que eu acho que te agradecer por você se oferecer como candidato, é importante. Há uma grande campanha contra o parlamento, principalmente, contra as eleições, e contra as pessoas de origem popular sair candidato, né? Então, você vai concretizar isso, e estou muito feliz com a sua candidatura. Eu agradeço muito, Vila, mas, nossa, eu fiquei olhando aqui, eu falei, nossa, 3 grandes nomes, né, e eu representar todos esses nomes, além de ser uma honra, é uma grande responsabilidade, mas eu agradeço muito, eu espero, sim, estar nesse espaço, vai ser uma grande honra representar todos esses mandatos de vocês, que a gente sabe da história de vocês, que
foi muito importante para a nossa cidade. Renato vai se apresentar aí, mas eu quero agradecer muito por tudo que vocês fizeram aqui para a nossa cidade. Eu vou passar para o Renato para ele se apresentar. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar especialmente Maria Tereza Lara, que eu tive a honra de ser colega de Câmara, nos mandatos de 92 a 2000. Cumprimentar o Vila, né, que tive a honra de tê-lo como assessor e depois acompanhar o trabalho dele como vereador, de 2008 a 2012. E a Poli, né, que vai ser nossa vereadora e que eu estou muito feliz de te apoiar e concordar com o Vila, que de fato você vai ser a síntese, né, dessas coisas boas que nos 3 mandatos, nos 3 ex-parlamentares aqui, nós tivemos essa experiência. Então, parabéns para você, Poli, porque essa mudança da sociedade que a gente tanto sonha, você vai dar concretude a esse sonho nosso, como disse o Vila. Obrigado aí pelo convite. Obrigada a você, Renato. E aí, pessoal, eu quero mandar um abraço e um beijo para todos os nossos vereadores do Partido dos Trabalhadores, Daniel, a Loura, né, que foram nossos vereadores aí também, e a todos que se colocaram nesse lugar também para ser candidatos. Então, aos candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores, eu mando um abraço para vocês, um beijo para vocês e parabéns por esse dia do vereador aí, né, a qual nós estamos aqui hoje, bem representados com essas 3 figuras aqui, que eu tenho muito orgulho de estar com eles aqui hoje. A gente vê se é até uma responsabilidade, mas nós estamos aqui. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho desse papel do vereador, né, que é tão importante a gente conhecer esse processo. E aí, hoje nós já estamos nesse processo eleitoral, né, começou a partir do dia 27 de setembro, acho que a Tereza está com problema na audição do... Você está escutando, Tereza? Acho que ela está com problema no áudio dela. E aí, pessoal, começou dia 27 de setembro, né, esse processo eleitoral. Nós vamos ter 45 dias daqui para frente, né, mais 45 dias de eleição desse processo eleitoral, porque as eleições vão ser dia 15 de novembro. E aí nós temos uma Constituição que ela vai falar para a gente um pouco sobre, né, quantos vereadores que nós temos e nós vamos ter aqui dentro de Betim, né, aqui dentro de Betim, conforme a Constituição, de 300 até 450 mil habitantes, nós temos 23 candidatos, que é o que nós temos aqui dentro de Betim. Betim tem aproximadamente quase 440 mil habitantes. Então, nesse local, né, hoje aqui no nosso município, nós temos 23 vereadores. Bem, nós temos nesse cenário aí de 23 vereadores, né, nós temos aí um pesar, porque a maioria dos vereadores hoje da Câmara, eles estão, né, entre a direita e centro. Oi, Tereza. Já voltei, que deu um problema aqui no meu celular. Tá escutando agora? Agora estou. Só que tá dando um delay aqui Parece que tá voltando a voz. Tá certinho agora? Tá. Tá escutando, Tereza? Pois é, você falou para mim e eu perdi. Você faz favor de falar de novo? Você está me escutando normal agora? Agora estou. Ah, sim. Tá repetindo. Desliga seu microfone só para a gente não ter o eco. Eu acho que está dando eco, né? E, pessoal, é assim mesmo, né? A gente está com essa tecnologia, não é fácil mesmo, não. Acaba dando uns defeitinhos aí, mas estamos aí. E aí, pessoal, nós temos hoje em Betim, né, dentro desses 23 vereadores, uma Câmara, né, que tem, em sua maioria, aí, os vereadores de direita e centro, né? Nós temos aí nosso vereador, que é o Daniel Costa, né, de esquerda, mas nós temos essa dificuldade. E aí nós temos um problema maior ainda,
que é a questão desses vereadores e a autonomia desses vereadores dentro da Câmara Municipal, né? Devido a esse laço, né, criado entre vereadores, né, e essa questão do executivo, às vezes nós vamos ter alguma perda de autonomia, né, frente aos atuais, né, vereadores hoje que nós temos no mandato aqui no município. Isso aí reflete muito, né, nas coisas que nós estamos vivendo dentro do nosso município. E aí, sabendo desse cenário, aí eu vou passar aqui para os nossos convidados, para eles falar um pouquinho sobre a história deles política, né, e como que era o mandato deles, né, no cenário, né, de cada um aí, como que era esse mandato deles aí nesse período que eles estavam, né, dentro da Câmara Municipal. Vou começar pela Maria Tereza, eu vou começar sempre pela Maria Tereza, gente, que peço licença a vocês, homens, que a gente vai dar essa prioridade sempre para as mulheres aqui, né, Tereza? Tá desligado seu áudio, Tereza. Tá desligado. O áudio, Maria Tereza. Tereza, seu áudio está desligado. Ô, Poli, um dos seus projetos vai ser em defesa dos animais. Você está vendo aí, né? Isso aí é um sinal, aí. É para você apresentar e defender os animais, tá bom? Aqui, isso é bacana, que eles estão aí solicitando ao seu apoio. Aqui, mas eu achei importante, né? Hoje é dia do vereador, como eu disse, a gente deseja muito que você esteja na Câmara o ano que vem, você nos representa, e você cumprimentou aqui o nosso vereador Daniel, também quer cumprimentar, a Loura, que também esteve conosco, o Adilson de Souza, que foi vereador, né? Sou João Cassimiro, e tantos outros que são do nosso partido que foram vereadores. Eu queria... o nosso mandato foi de 93 a 96, o primeiro, e o segundo, de vereadora, de 97, aí eu fiquei só um ano e meio que eu fui para a Assembleia, né? O primeiro mandato, Maria do Carmo era prefeita, né? Eu estava lá com o Renato e a Loura, e o segundo mandato era o Gerson Lima. Então, nós fomos vereadores de governo, né? De apoio, nós não fomos de oposição, nós fomos de situação, né, Renato? Então, enquanto isso, o Renato era o nosso líder de governo, muito excelente líder de governo, né? E então a gente tinha as reuniões, discutia e a gente apoiava o mandato da nossa prefeita, Maria do Carmo, na época prefeita, né? E eu me lembro bem que, por exemplo, uma das coisas que mais fizemos e que eu fiz também foi o apoio ao orçamento participativo. Então, eu, por exemplo, não tenho tantos leis aprovadas, vou falar depois sobre isso, mas eu tenho foi mais uma atuação de apoio. E o que mais me chamou a atenção foram duas questões, foi a saúde, principalmente, né, embora eu seja professora também, né, acompanhei a questão das creches, da educação, mas foi a saúde e o orçamento participativo. A gente ia para as reuniões, a gente ajudava a organizar a população, né? Então, Maria do Carmo fez um governo já naquela época, né, ouvindo a população, isso é fundamental. E várias obras, como o próprio hospital, foi indicação do orçamento participativo, a trincheira do Índio Sul e tantas outras obras foram ouvindo a população. Então, eu fui vereadora sempre de apoio ao governo, tanto o primeiro mandato quanto o segundo mandato. Então, era a nossa tarefa, né, nesse sentido. Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu não sei se os projetos tem... Acho que não, é isso aí. Para falar dos projetos. Sim. Vou passar para o Vila, para ele fazer a consideração. Se você puder fechar o seu áudio, Maria. A Maria Tereza está na live, eu estou dentro da live. Então, o primeiro, a coisa mais importante é a valorização do cargo, do papel do parlamento, do papel do vereador. Isso eu acho que os vereadores têm que ajudar a cuidar dessa imagem, a Câmara em si tem que ajudar porque essa desvalorização do legislativo e as pessoas
não perceber a importância que muda na vida das pessoas. Eu acho que é isso. O mandato é um mandato que teve aqui, por exemplo, quem já está aqui na live acompanhando, o Juca, lá de Citrolândia, a Luanda, a Terezinha, nós tentamos fazer o máximo possível de ser coletivo, de construir várias questões, e uma das bandeiras que a gente tinha era a questão da hanseníase. A hanseníase é uma questão nacional. Aqui nós estamos tendo, na presença, já assistindo a gente, a Ivone, lá de Ubá, né? Quero agradecer ela, e ela acompanhou o mandato da Maria Tereza, que foi essa voz da hanseníase, o mandato da Maria do Carmo, né? E cumprimentar a Ivone, e com ela cumprimentar o Vicente também, que é lá de Bambuí, que está candidato, que também, e lá em Ubá, a Adriana, que é uma filha separada, que é candidata, ligada ao Mohan. Então, você vai também, Poli, ser essa representante de bandeiras nacionais, e você já é. Então, continuar sendo isso, mas principalmente acompanhar, fiscalizar e acompanhar principalmente a região norte, mas Betim todos nas bandeiras. Eu acho que a gente precisa ter o orçamento, e o orçamento, a prefeitura tem que prestar conta, e atualmente, por exemplo, a prestação de conta, não tem ninguém no dia da prestação de conta, e nós temos que mobilizar a população, nós temos que além do orçamento participativo, a gente acompanhar as obras, cada passo dessas obras, né? A legislação, olha só, o Renato acompanhou, mobilizou e fez legislação com relação à igualdade racial. A Maria Tereza foi, a nível estadual, a representante, a principal representante da igualdade racial. Durante o nosso mandato aqui, que estava todos aqui, a gente elaborou a política municipal da igualdade racial, criamos, dentro do projeto de lei, o Prêmio Camélia, mas, e só para dando esse exemplo, que você vai representar muito mais nessas bandeiras. Por que a Maria Tereza foi? Por que eu fui? Porque faltava isso. Olha, nós elegemos, com relação à mulher, nós elegemos 12 mulheres até agora. Dentre elas, Maria Tereza e Loura. Olha, você vai ser a 13ª, é 13, e 13 dá sorte. Então, nós estamos esperando lá, né? Vai ser, nós temos a dona Zeli, nós temos, que era uma mulher da periferia e negra, mas não representava o movimento em si, representava, era importante, né? Como é importante todos os vereadores. Então, eu acho que o mandato vai ser isso, representa setores, mas os setores que são universais, mas também são locais. E a região norte, as mulheres, o movimento negro, as minorias, a questão das causas da hanseníase, nós estaremos muito bem representados com você. Obrigada. Vou passar para o Renato. Começar aqui comentando a fala da Maria Tereza. Assim, o papel do vereador é um tripé, né, gente? Legislar, fiscalizar e representar. Nós exercemos muito bem o papel de fiscalizar, e a nossa bancada era muito coesa, era eu, Maria Tereza e Loura, e assim, pelo perfil parecido, né, dos três, a gente era muito coeso também na Câmara. Isso foi uma conquista da bancada, porque a gente era forte. Nós éramos 3 em 21, mas quando a bancada do PT falava, os demais vereadores sabiam que era... Se falava um vereador da bancada do PT, sabiam que eram 3 votos. Né? Nós éramos 3. Enfim, a questão do orçamento participativo foi interessante porque era um projeto novo. Então, tudo que é novo tem uma certa resistência. Então, os demais vereadores, os outros 18, não queriam aprovar o orçamento participativo porque acreditavam que o delegado do orçamento participativo, que era eleito na plenária, ia tomar o lugar, o poder do vereador. Então, foi um papel importante a gente trabalhar pela aprovação do orçamento participativo para garantir participação popular. E a participação popular na Câmara, a gente, por exemplo, não conseguiu aprovar um projeto de autoria da nossa companheira Loura, que era a tribuna livre, para a Câmara ter espaços de ouvir a população. E aí, o vereador, eu penso que
assim, resgatando um pouco, nós tivemos 2 mandatos, 93 a 2000, no primeiro com Maria Tereza Loura e eu, e Maria do Carmo prefeita. Maria Tereza, eu fui líder de governo nos 2 primeiros anos, Maria Tereza nos 2 últimos anos. Depois de 97 a 2000, Maria do Carmo elegeu seu sucessor, que era o vice, o Jesus Lima, e a gente atuou também até 2000. Penso que o importante é a gente ter bem fixo esse tripé: legislar, fiscalizar e representar. Muitos dos vereadores ficam só na representação e acham que é só reivindicar a obra, ir na prefeitura e acaba não exercendo o seu papel de vereador, de fiscalizar. Na época, a gente fiscalizou a Câmara, por exemplo, que gastava dinheiro com jeton, pagar reunião extraordinária para vereador. À época, o salário de vereador era 4.500, mas todo mês eles tinham que pagar mais 750, 2 vezes, mais R$1.500. Então, assim, essa austeridade, essa seriedade com o recurso público foi uma marca nossa também, da gente lutar para acabar com o jeton, que era o pagamento por reunião extraordinária. Enfim, foi uma boa experiência. Agora nós torcemos para que você nos represente no próximo ano. Sim. Olha, Renato e Tereza, que foram, né, os que tiveram mais dentro desse mandato, né, junto com o mandato de esquerda, que pensa nas pessoas, que pensa na população. Isso é muito importante, né, a gente pensar no executivo também, que está junto com a população. Então, eu acredito que, com certeza, deve ser muito melhor, né, a gente trabalhar com um executivo que, de fato, esteja, né, com esse mesmo olhar que o legislativo, de buscar as coisas para o povo, de buscar as coisas de fato para as pessoas aí, né? Então, a gente pensar no legislativo e no executivo, né, pessoas comprometidas, né, faz parte desse papel aí. Eu estou vendo que a Angelina está fazendo algumas postagens aqui, ela falou, gente, 150 filhos separados, tem muito respeito pelo Clodovil Villa, né, aqui no Colônia de Ubá, parabéns. Olha, a Angelina que é de Ubá, Angelina, seja muito bem-vinda, e eu agradeço todo mundo que está deixando seus comentários aí também, pessoal. E aí a gente vai falar um pouquinho, igual o Renato falou, né, e todo mundo comentou aqui, a importância do papel legislativo. O Renato bem colocou e frisou qual que é esse papel, mas aí nós temos algumas pessoas que muitas vezes utilizam desse espaço, né, como candidato, para falar de coisas que não é o papel do vereador, promete muitas coisas e que, de fato, isso não é o papel do vereador, né? Nós temos aqui, né, no nosso próprio município, situações em que, né, parlamentares, às vezes, têm aquele espaço dentro de uma creche, né? E aí ele pega e coloca todas aquelas pessoas obrigadas a votarem nele, né, devido àquele espaço que as pessoas estão. Então, a gente tem que entender, de fato, qual que é o papel do legislativo, o que é direito nosso, o que é, né, esse papel desse legislador, né, dessa pessoa que fiscaliza o poder público, para garantir os nossos direitos, né, que de fato é algo que a gente tem que entender, que é representar, que é legislar, fiscalizar, assessorar, né, também a questão do executivo, mas esse papel de fiscalização, ele é muito importante, né, para o nosso município. A gente tem que saber para onde estão sendo direcionados esses gastos, como que está sendo feito, né, o direcionamento do nosso recurso ao município. Por isso que é tão importante a autonomia desses vereadores, né, para que ele consiga fazer esse papel, de fato, de fiscalizar, né, e a gente tem visto aí essas dificuldades. E aí a gente tem que zelar do município, né, esse papel de zelar do município, fazer isso, é o papel do vereador, né, de aproximar das pessoas, né, de acompanhar as pessoas, de trazer essa representatividade, essa voz das pessoas para dentro do parlamento. Isso é o papel do vereador. Então, eu queria passar aqui para vocês, né, porque a gente precisa, de fato, escutar
né, os anseios da população. E eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência de vocês. Vocês já começaram a falar, mas eu acho que cada um tem uma experiência gigantesca aqui, né, que é sobre as funções, né, vocês falaram um pouquinho mais sobre essas funções, mas também falar das leis que vocês já colocaram, né, como que foi esse processo de fiscalização ali dentro. Vocês começaram a comentar, mas acho importante a gente tentar falar um pouco melhor sobre esse papel. Vou passar de novo para você, Tereza. Está desligado, está desligado. Fiscalizar. É um pouco diferente se você é um vereador de situação, né, que o prefeito, por exemplo, foi eleita, ou de oposição. De qualquer forma, você vai fiscalizar. Mas, de um modo geral, quando você está num governo de situação que você apoia, você vai questionar e fiscalizar de uma maneira mais interna, não é? Você vai cobrar, você vai... E também, mesmo na Câmara, você pode cobrar, porque sabe que a prefeita não tem nada a esconder, né? Que ela é honesta, ética, você pode cobrar oficialmente. Mas algumas questões que você quer conversar, muitas vezes você usa esse espaço de conversa com a própria prefeita, ela recebe os vereadores, e quando é de oposição, às vezes a prefeita nem te recebe, né? Então, aí você tem que usar mesmo a tribuna, né, e falar o que você tem vontade. Não que tem vontade, entre aspas, que você precisa. Então, a fiscalização é fundamental, né? Infelizmente, muitas vezes o parlamento toma lá da cá. Quer dizer, eu não fiscalizo, mas você vai me dar lá uma emenda parlamentar, quando é parlamentar, agora eu acho que o vereador não tem emenda parlamentar mais, mas vai me dar um cargo dentro da prefeitura. Então, aí o prefeito distribui os cargos para aqueles vereadores não questionarem. Aí eles não questionam nada, não vão da tribuna questionar, não. Por quê? Porque eles têm cargos ocupados no governo. Então, olha para você ver, o toma lá da cá, que esse não é o papel, aliás, pelo contrário, prejudica o papel de fiscalizar, né? Nós temos que ser livres para fiscalizar. Então, você precisa, para fiscalizar, você tem que acompanhar, saber como que está o orçamento, quanto de recursos da prefeitura, porque muitas vezes você não vai cobrar alguma coisa também que não tem condições, né? Tem que ter as condições financeiras, atender a legislação federal, estadual, municipal, com essa fiscalização. Depois, você pode representar. Então, você representa, né, o povo, porque você está ali, é a democracia representativa. Você pode representar a Câmara, né, você vai representar, né, falar em nome da Câmara, falar em nome do seu mandato. Então, você vai representar o seu mandato ou representar a própria Câmara junto à população, ou junto até o Executivo, né? E a gente vê que é fundamental, porque sem o vereador ou vereadora, não há democracia. Nós precisamos do legislativo, tanto que quando houve governo autoritário, fechou a Câmara lá federal. Por quê? Porque, então, não tem representação, não é uma democracia representativa. Então, é fundamental a Câmara Municipal, o papel da vereadora, do vereador. É importantíssimo para a democracia, né, para o avanço da participação, para o povo ser ouvido, né? Você vai, inclusive, cobrar do governo se ele não faz isso, né? Agora, por exemplo, um dos problemas do governo atual são as políticas públicas sociais. O povo, a gente que anda na rua, reclama demais, principalmente a saúde, né? Aquela situação toda, como é que está, privatizada, não tem isso, não tem aquilo. É o povo que fala, não sou eu que estou falando. Então, você, como vereadora, você vai cobrar isso. É preciso. Não, tem obra fazendo obra? Tem, que está todo mundo vendo. Ninguém vai me falar que não tem. Mas e as obras sociais? E a população mais trabalhadora, mais excluídos? Como é que está? Então, essa aí é uma questão. E só, assim, encerrando, eu quero lembrar também, o Vila falou aí, me fez lembrar, a questão nossa, dos projetos e tudo. Quando eu estava na Assembleia, de fato, eu apresentei, indiquei a primeira frente parlamentar da igualdade racial da Assembleia,
em 2005, Vila, você lembra, né? Em 2005. Então, e além de estabelecer essa frente parlamentar, a gente acompanhava, todo ano, dia 20 de novembro, tinha uma sessão especial, a gente tinha reuniões durante o ano dos grupos de mulheres negras, então a gente fez um trabalho mesmo nesse sentido. E o Vila que fez esse trabalho aqui em Betim, né, na Câmara Municipal. O Rancenizo também, o Vila fez muito bem, e a gente pôde fazer, enquanto vereador, e ele não era vereador ainda, pudemos fazer. E na Assembleia também a gente fez essa interlocução. E Renato falou duas coisas que eu quero frisar aqui. Renato, eu falava muito, nós éramos 3, mas era 3 sim, 3 não. Ninguém não precisava nem querer nos dividir. Era 3 e 3 e mesmo. Tanto que eram 21 em 3, mas a gente era muito respeitado. E o Renato foi mais lutou para que a Câmara tivesse realmente seriedade com os recursos públicos. Ele apresentou lá, ele conseguiu acabar com o pagamento das sessões extraordinárias lá, o Geton, meu Deus, e ele foi muito ousado, porque nós éramos de base de governo, e vereador, isso os vereadores não queriam de jeito nenhum, e o Renato era líder de governo, quer dizer, podia jogar a Câmara toda contra a prefeita, contra isso, e ele conseguiu fazer, e a Câmara não se rebelou. Quer dizer, ele foi ousado, né? Ele conseguiu, e nós só éramos 2 votos dentro da bancada, mais a dele 3, e ele foi ousado nesse sentido, né? Ele batia na tecla e corria atrás, né? Então, eu queria só lembrar isso aí também. Passar para o Renato falar. A questão, Poli, que mais atrapalha a nossa cidade atualmente é a falta de autonomia da Câmara. Hoje, os vereadores, eles estão silenciados pelo atual prefeito, por medo da mídia, porque ele é poderoso, porque ele tem o jornal na mão, porque ele chantageia, porque ele fala alto, bate na mesa, e os vereadores não têm coragem de denunciar, de fiscalizar. Dentro do papel do vereador, legislar, fiscalizar e representar, legislar, eu penso que nós temos uma legislação boa demais. Por exemplo, se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje eu estou atuando como conselheiro tutelar, a nossa experiência é que o prefeito atual, ele não trata a criança e adolescente como absoluta prioridade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vê, por exemplo, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, assim, não tem recurso. Outro dia visitamos um CRAS, só tinha um técnico, uma psicóloga, não tinha assistentes sociais no CRAS, no CREAS, na fila de espera, o conselheiro tutelar denuncia violações de direito contra criança e adolescente, aí tem uma fila de espera, enfim, aí fala que vai fazer o concurso, faz o concurso, mas ainda não chamou, não efetivou, enfim. Então, o papel do vereador é importante, que ele tenha autonomia. Então, se ele não tem autonomia, não vai fiscalizar, não vai denunciar. Na nossa experiência, com os 2 mandatos de prefeito do PT, os vereadores eram respeitados, e até hoje, os vereadores não testemunham nesse sentido, de que os prefeitos do PT respeitavam os vereadores, respeitavam os conselheiros tutelares, e o que atrapalha hoje é essa falta de autonomia, e os vereadores não estão desempenhando bem esse papel de fiscalizar. Legislar, eu penso que tem leis ousadas e que precisam ser cumpridas, colocadas em práticas, e representar, eu penso que é muito importante que você tenha como um objetivo assim, principal da representação, de dar voz aos movimentos sociais, de dar voz aos movimentos populares. Nesse sentido, eu não vejo hoje um vereador puxando uma audiência pública para discutir o orçamento, por exemplo, para fazer uma audiência pública para discutir o orçamento da assistência social, chamando os vários atores interessados para poder debater o orçamento da assistência social. Uma criança e adolescente do mesmo jeito. Com a educação, o conselho do Fundo da Educação Básica, que eu, como conselheiro tutelar, eu sou conselheiro também do Confundeb,
assim, é um esforço para poder a gente entender o que está indo para o orçamento da educação. Então, assim, precisa dinamizar um pouco mais isso e popularizar e criar espaços na Câmara para que os movimentos sociais, para que o povo tenha essa presença, essa participação. Porque democracia é representativa, mas para você representar bem, você precisa dos movimentos sociais próximos de você, a Câmara precisa estar aberta. E, Maria Tereza, a gente só conseguiu acabar com o Geton porque a nossa bancada era muito forte. Eram 3 em 21, mas a gente era muito forte, porque a gente era muito coeso. Então, assim, era a força dos 3 e foi importante. E, assim, também o respaldo dos nossos governos, né, que foi importante, porque respeitava muito também os vereadores, eu ouvia os vereadores, isso foi importante. Sei. O Vila? Bom, vou começar pelo que o Renato chamou a atenção. Você tem que ser voz de quem é silenciado pela sociedade, tornar visível o que é invisível pela sociedade. Você que tem muita experiência, foi do Conselho Tutelar, sabe o que é o sofrimento das crianças, né, e adolescentes. Você tem que dar voz a esses setores, né? E toda semana tem que criar fatos e dando voz a todos esses setores. E claro que nós, por exemplo, as periferias, dar voz ao Imbiruçu, as organizações, a Citrolândia, Santa Isabel, mas principalmente a região norte, você colocar essa voz, principalmente das vozes dos que são invisíveis. Então, isso é preciso. Mas ser voz do quem é organizado. A Bernadette está aí acompanhando, ser voz do SUS. E aí você ter conselhos, você precisa ter conselhos, e ter desse conselho, trazer a Bernadette, para que ela estivesse sempre chamando a sua atenção, para que o SUS e o Sistema Único de Saúde, o SUAS, que você conhece tão bem e que precisa ser fortalecido, você tem que ser voz desses setores. Mas mais do que isso, você também tem que ajudar, por causa que você vai ter no mandato, você precisa fortalecer as entidades, o Renato já falou, e Maria Tereza já falou, dos movimentos, das coisas, e os conselhos. Os conselhos, que é uma conquista da sociedade, os executivos tentam fazer deles ser quase sem função, mas você tem que ser voz desse conselho, fortalecer, tentar participar, mas mais do que participar, levantar essas bandeiras, né? E aí tem os vários conselhos, seja os conselhos das mulheres, que tem que ter voz, do idoso, que eles tentam acabar, e esses conselhos mais fortes da educação, da saúde. Então, esse eu acho que é um papel que você tem, né? E aí, por exemplo, tem a sua presença, até o Adilson Franco está aqui, o Rogerinho, sabe da importância de ter você e Maria do Carmo, das mulheres, né? Essa visibilidade, eu acho que é fundamental. Mas eu estou até fazendo, tanto aí a Angelina, Ivone, que ela é de Ubá, mas ela conhece muita gente aqui em Betim, principalmente os chamados filhos separados, que ela pedisse voto para você. E a Jaqueline e outras pessoas que estão aqui, eu queria fazer uma seguinte proposta. Várias pessoas que vão nos ouvir já têm candidatos, porque tem candidatos por várias razões, e tem muitos candidatos bons a vereadores, mas que a gente fizesse uma campanha, e aí que você, com a equipe, que meu candidato é fulano, mas a minha segunda opção é Poli. Então, aqueles que já definiram pela Poli, firme. Quem não definiu pela Poli, nós queremos. E aí tem muitas pessoas, muitas feministas, muitas mulheres que estão em muita importância, muitos homens que querem valorizar a questão do movimento negro, da periferia. Então, que essas pessoas possam ser, que te coloque como a sua segunda opção. E aí a Jaqueline está aqui. Mas eu acho que o principal, o Juca tem chamado a atenção aí nas observações, é o ser humano. Você tem que ser essa voz das periferias. A nossa opção, nós temos a opção preferencial para os setores que são menos representados, porque
o papel de um vereador e do executivo é ajudar a distribuir riqueza. Olha, se a gente conseguir as obras, fiscalizar as obras, criar conselhos de acompanhamento de obras, além do ter conselhos de você para os setores, você ter o seu próprio conselho, mas também criar nas comunidades os conselhos de fiscalizar as obras. Isso é fundamental e é uma experiência que tem condições de avançar. Eu acho que você vai ser isso. Mas o Renato, principalmente, aí a Maria Tereza, mas o Renato, ele simbolizou, e o Adilson de Souza, quando deu mandato, muitas coisas simbólicas, né? O Adilson usava gravata, tinha várias coisas simbólicas. O Renato e Maria Tereza fez essa discussão, que quando eles estavam lá, eles fizeram essa discussão do jeton. Você também precisa fazer coisas simbólicas no mandato, né? A sociedade exige coisas simbólicas dos vereadores, e nós acreditamos que você pode, além de representar isso, você pode fazer vários gestos simbólicos lá. Então, eu acho que tem todo esse papel de vereador, mas tem essa questão da voz, de tornar visível o que é invisível, e você tem toda essa capacidade de ser essa representante, né? Mas, principalmente, aqui tem o Gabriel, que simboliza essa questão da juventude, você precisa chegar nessa questão da juventude, que a gente possa fazer as pessoas que estão nos ouvindo, que têm já candidato, mas que você seja a segunda opção, e geralmente quase todas as lideranças sabem que ele tem, não, por várias razões, vários colegas dele não apoiam o candidato que ele quer, então que ele se indique você para ser essa segunda opção. Agradeço mais uma vez aí, pessoal, já pedindo voto. Pessoal, só para reforçar, meu número é 13048. Já anota aí, já guarda, porque o Vila pediu o voto aqui, eu também quero pedir para vocês. Então, 13048 é poli, viu, pessoal? O Vila falou, e todos vocês falaram, sobre coisas muito importantes dentro do papel do Legislativo, e é algo que a gente deseja mesmo, porque, de fato, esse papel de fiscalizar, né, de saber para onde que vai os recursos, hoje a gente está vendo aí, o Renato bem frisou, também fui conselheira tutelar, e a gente vê que, de fato, nós estamos tendo descaso aí com o nosso município, referente a todas as políticas públicas. Eu sou assistente social, conheço vários assistentes sociais, nós fizemos agora recente, né, um trabalho de escuta da população, dos trabalhadores, né, a Maria do Carmo fez isso, nós também fizemos, que é escutar os anseios das pessoas. Como eu falei com vocês, nós já estamos nesse processo de aproximar a população da Câmara, né, dos vereadores, a partir da informação. Né? A gente não estou nesse espaço, mas a gente tem feito essa discussão de trazer a população para ter conhecimento, para entender quais que são os seus direitos. Então, a gente tem buscado escutar as pessoas, e nós escutamos vários trabalhadores que falaram sobre essas dificuldades, né? E reforço sobre a importância de a gente saber para onde está sendo direcionado esses recursos, porque, de fato, nós estamos tendo uma cidade abandonada frente aos cuidados da nossa população, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, né, o aumento da população hoje, né, em situação de rua, isso tudo foi colocado, não é palavras minhas, mas de profissionais, de pessoas que estão na área, né, eu também já tive a minha visão frente a esse lugar que eu estive do Conselho Tutelar, mas a gente escuta as pessoas e elas falam sobre esse abandono e esse descaso com a nossa população. Então, nós precisamos de pessoas que tenham esse papel aí, né, desse cuidado junto à população, né, fazendo né, e o Vila fala, e isso vai muito de encontro ao que a gente tem falado também, né, sobre essa aproximação das comunidades, dar visibilidade aos movimentos sociais, né, fortalecer os movimentos sociais, né, eu sou do movimento social, eu sou do movimento negro, movimento feminista, sou de um espaço também, né, que é do terceiro setor, que a gente desenvolve diversos trabalhos lá dentro, então a gente precisa, de fato, de fortalecer as pessoas, fortalecer as comunidades, né, a gente tem como ideia buscar, né, na comunidade, retomar, né, essa discussão da comunidade ter a sua liderança, né, de ter os líderes comunitários, da gente conseguir trabalhar as comunidades de um olhar
né, quanto mais próximo da comunidade, né, mais a gente vai conseguir chegar nesse lugar de representação. E aí nós tivemos propostas também de outras pessoas que falaram sobre estarmos, né, dentro da comunidade com uma câmara itinerante, né, isso aí nós estamos pensando dessa proposta de estar, né, sempre em toda a comunidade, em toda a Betim, escutando as pessoas, orientando, falando sobre direitos. Então, eu vou falar para vocês sobre isso todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, eu vou falar um pouco sobre essas propostas que a gente está trazendo aí, tá bom? Mas eu vou passar aqui, nós já estamos finalizando. Tinha algumas outras perguntas aqui, vou pegar as principais para a gente já finalizando, porque já está dando 50 minutos de live, e aí a gente precisa, né, de estar encerrando aqui. Escolher uma das perguntas aqui, porque tinha mais umas 3 para fazer. Então, eu queria falar um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho, né, nós estamos aí com a Maria Tereza, que é mulher, né, e aí, dentro desse espaço, a gente sabe quais que são os desafios, em todos os espaços tem desafio, né, Maria Tereza? Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desses desafios, né, e falando um pouquinho sobre essas experiências positivas e até negativas dentro do espaço do legislativo, né, junto com o executivo e tudo mais. Mas eu queria que vocês contassem sobre um pouco das dificuldades que vocês tinham, né, dentro desse espaço e como que vocês fizeram para estar mais próximo dentro da população, né, que é algo que é tão importante, né, quais que são os desafios e como que vocês conseguiram estar próximo da população, quais que foram os mecanismos que vocês utilizaram para estar próximo da população aí. Vou passar de novo para você, Tereza. Olha, primeiro eu quero, enquanto você estava falando, eu estava refletindo aqui, como você está preparada para ser vereadora, sua experiência, sua caminhada. Eu gostei dessa proposta do Vila, viu, Vila? Quem já tiver candidato, que possa ficar com a Poli em segunda opção. As mulheres, tem gente que fala assim, eu quero uma candidata mulher. Então, que cada um possa se multiplicar, né? Isso é fundamental. Eu estava lembrando aqui também uma questão, voltando um pouquinho atrás, só para clarear, vocês verem que, acho que foi o Renato que falou, como que a Câmara está, né, dependente, né, muitas vezes. Então, recentemente, o vereador Daniel, ele apresentou um requerimento, para vocês verem, uma coisa simples, um requerimento para fazer uma audiência pública sobre um projeto que o prefeito mandou sobre o IPREMB, um projeto que pode prejudicar os trabalhadores, os aposentados, com relação ao IPREMB. Então, o requerimento não foi aprovado, não. Os colegas vereadores não aprovaram o requerimento, não permitindo que ele fizesse uma audiência pública. Então, olha para vocês verem a situação, como que uma das dificuldades, pô, é quando os vereadores, que se eles são de situação, então eles blindam o prefeito. Então, não pode mostrar e nem discutir, nem fiscalizar, né? E se são de oposição, muitas vezes eles impedem também, muitas vezes tentar impedir a situação, porque eles eram aqueles que eram oposição, no caso, a prefeita Maria do Carmo ou o prefeito Gés na época. Então, muitas vezes, não se pensa no bem comum, o que é melhor para a cidade? Importa se eu ser de oposição à situação, cada um tem seu papel, é importante a situação, é importante a oposição, mas quando for para o bem comum do município, nós temos que estar juntos, e nem sempre é assim, é uma das dificuldades. Outra coisa, eu estava na Assembleia, não foi nem na Câmara, quando eu comecei a trabalhar a questão da igualdade racial, que é um tema que eu acho que você tem toda a sua história para trabalhar, umas pessoas me perguntam, Maria Tereza, você é branco, por que você está trabalhando isso aí de negro? Eu falei, escuta, nós brancos temos uma dívida social com os negros. Quer dizer que quem defende negro é só negro? Então, a gente vê como o preconceito, né, está muitas vezes arraigado aí nas questões. E o preconceito contra o negro e a negra, o preconceito contra a mulher, não é? A gente vê
que muitas vezes, na própria Câmara, mesmo que as pessoas não querem manifestar isso, mas, de certa forma, a gente é um pouco discriminada, mas a gente precisa, né, estabelecer um diálogo de respeito enquanto pessoa, não perdendo nosso papel de situação de oposição, as nossas bandeiras, os nossos projetos, como foi falado muito bem pelo Renato e o Vila aí, explicitou tanto a questão dos conselhos, que é fundamental, nós não podemos perder isso de vista, eles não podem nos afastar de forma alguma, mas nós, isso não abrimos mão, mas o respeito enquanto pessoa, nós temos que ter até para a gente poder cobrar, né, porque nós estamos num espaço democrático, e a gente tem que ouvir e saber dialogar até com os contrários, né? Então, eu acho que por isso sempre eu prezei por isso, procurar ouvir, e se for para discordar firmemente, né? Então, nesse sentido aí. Vila! Oi? Aí, isso aí é o meu marido que está cumprimentando vocês aí, ao Vila, ao Renato. Olha, aqui. Então, e aí, das dificuldades, a gente vê tanto na Câmara quanto lá na Assembleia, que a gente pensa assim, é alto nível, não tem discriminação, não é? Até nas falas, o que falam conosco e tudo, então existe uma discriminação até hoje, né? Então, como eu falei, depende muito do papel, se é oposição à situação, para você ver as dificuldades que você tem, né? Então, eles pensam também que mulheres podem mandar e desmandar e a gente tem que ficar calado, calar a boca. Não é bem assim, de jeito nenhum. A gente tem que se afirmar, pela nossa competência, né, pela nossa seriedade, pelo compromisso, aí que a gente se afirma e eles nos respeitam, porque muitas vezes tentam, né, nos diminuir um pouco aí. Eu também, só lembrando que já está terminando, eu tive 2 projetos nossos daqui da Câmara que me alegra muito. Um é sobre um deles já foi falado, eu trabalho mesmo com relação à hanseníase, eu tive projetos lá na Assembleia com relação a isso, mas não é o momento agora. Aqui na Câmara, um sobre os grêmios estudantis, né? Muitas vezes a diretora não queria permitir que os alunos se organizassem em grêmio. Então, esse projeto nosso que foi aprovado, ele autorizava, dava direito aos alunos a se organizarem em grêmios estudantis. E um outro foi reservando o polo esportivo para, durante o carnaval, ter o rebanhão. Mas, é uma coisa religiosa? Não, mas não é só religiosa. É porque o rebanhão que traz, cada dia, mais de 10 mil pessoas em Betim, do estado inteiro e até de outros estados, é também um evento que é de turismo religioso e cultural. Então, por isso, nós pudemos aprovar esse projeto, e até hoje nós já estamos no 35º rebanhão. Alguns prefeitos aí quiseram acabar com ele, mas não puderam, porque tem essa lei que reserva, né? Então, porque tem que respeitar, a coisa mais sagrada é respeitar a liberdade religiosa, cada um vai onde você, né? Mas a gente pode apoiar, não como religião em si, como eu disse, mas nesse veio do turismo religioso, da cultura, então nós conseguimos aprovar, entre outras coisas. Então, eram essas questões que eu queria falar aí, e dizer que você, né, tem tudo para você realmente ser eleita, se Deus quiser, e assumir, pela sua caminhada e tudo, e assumir essas bandeiras, que são nossas bandeiras do Partido dos Trabalhadores, nossas bandeiras de esquerda, que é valorizar, né, todos, mas principalmente os excluídos, né, da população, tornar essa nossa sociedade mais fraterna, porque essa violência maluca, né? Betim, por exemplo, encerrando mesmo, olha, gente, Betim é uma das cidades que tem o maior índice de homicídio de jovens, principalmente jovens negros, não é? E não tem uma salinha de centro de internação para os adolescentes infratores, não é? Maria do Carmo tentou na época dela aí, teve político aí que saiu até com carreata aí para não fazer, e agora aí estão aí os jovens morrendo,
né? O jornal aí, no mês da época, bateu não sei aonde, porque não podia, e a gente até hoje, compete ao Estado, mas compete à Câmara, ao Executivo, reivindicar, cobrar, né? Solicitar, fazer parceria. É um dos gravíssimos problemas que a gente tem em Betim. Eu falei que eu não quero morrer sem ver esses problemas resolvidos. A questão dos adolescentes infratores serem cuidados como eles merecem e precisam, pela lei. Sei, Tereza. Vou só pontuar aqui em cima do que você falou, Tereza. Eu fiquei pensando aqui que se de fato tem que ser negro para defender, né, a questão da igualdade racial, tem que ser mulher para defender a questão das mulheres, nós estamos bem com dificuldade dentro do legislativo, viu, para defender a gente. Muita mesmo. Então, isso só mostra o quanto que é necessário a gente ter pessoas comprometidas e que pensem na população em geral. Então, nós precisamos, de fato, da diversidade e também do respeito das pessoas, de entender que a gente precisa discutir a política pública para todos. Né? Vou passar aqui para o Renato, depois o Vila. Uma das maiores dificuldades, Poli, são os vereadores e prefeitos entenderem que o dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo. Então, tem que dar transparência. Tem que criar canais de transparência. O Vila falou muito bem aí de conselhos. Os conselhos têm que acompanharem. Na época, nós tivemos aí o orçamento participativo, que foi implementado no primeiro governo da Maria do Carmo, em 93. Aproveito para mandar um abraço para ela, a melhor prefeita do Brasil, saiu com 97% de aprovação. 97% de aprovação é quase unanimidade. Até a oposição aplaudiu porque trabalhou bem demais, né? Construiu hospital, trouxe universidade, fez obras de infraestrutura, água, luz, enfim, cuidou do social, da saúde, de tudo, da educação. Então, parabéns aí a Maria do Carmo. Agora, quando se trata de ter transparência, enquanto o vereador e prefeito entender que o dinheiro não é deles, que o dinheiro é do povo, então tem que criar canais de participação e de transparência. Eu acho que na nossa cidade atualmente, hoje, é uma dificuldade, né? Os vereadores não querem transparência, não querem participação popular. Então, esses são os desafios. E aqui na tela, nós estamos com 3 ex-vereadores que foram líderes de governo. O Vila também foi líder de governo da Maria do Carmo no segundo mandato. E assim, nós tivemos a grata satisfação e a honra de participar de governos, de participar da Câmara, mas também defendendo o governo e a aprovação dos projetos do Executivo na Câmara. Então, nós éramos, dentro dos pares vereadores, aquele que defendia, ou aquela que defendia a aprovação dos projetos do Executivo. E a gente torce, Poli, para que você também seja vereadora e líder da prefeita, Maria do Carmo. Isso mesmo. E com certeza, eu tenho certeza assim, que é mais do que eleger, é mais do que estar presente na Câmara, que a gente sonha em ter você lá, representando aí a mulher negra, os movimentos sociais, a participação social, a democracia, mas nós queremos também que a nossa cidade volte a ter um governo participativo, popular, que pensa primeiro nas pessoas, que cuide das pessoas. Então, a Maria do Carmo é a pessoa certa para esse momento pós-pandemia. Então, eu torço para que você seja vereadora e líder da prefeita na Câmara. Obrigada, Renata. Passar para o Vila. Primeiro, quero falar aqui para as mulheres, para a periferia, para a juventude. Então, ó, das mulheres, nós temos uma boa representatividade hoje, 3. A outra vez que teve 3 foi com a Maria Tereza, Loura e Regina. Então, nós tivemos só 12 mulheres que foram vereadores. Só contando, nós temos 20 vereadores homens, só nesse mandato. Na história de Betim, nós tivemos 12, é muito pouco. E aí, não é possível
E aí eu estou fazendo um desafio. Então, olha, a primeira vereadora foi a dona Zilda, em 71. Depois a Jandira, que teve 2 mandatos, a dona Zelita, lá no Ibiruçu, a Edmeia, do Bueno Franco, teve boa atuação, né? E aí teve a Maria Tereza Loura e a Regina Rezende, durante só um mandato, né? Depois aí teve a Elza, né, da Saúde, a Marilene, e agora a Bianca, a Elza do São Caetano e a Ciene. É muito pouco. E se a gente for pegar o perfil, com o perfil da Poli, de juventude, de movimento negro, esse simbolismo é um desafio. Então, os movimentos, as minorias não estão como. É uma oportunidade de a gente eleger. Então, isso eu gostaria de iniciar desse jeito. O outro é realmente reforçar a questão dos conselhos, né? Por exemplo, o Renato foi o autor do projeto de lei de criar o Dia Municipal de Combate ao Preconceito. Baseado nesse, nós mantemos o Concerto contra o Preconceito até hoje. É o mesmo exemplo que a Maria Tereza falou da criação da lei. Então, isto é uma coisa. Uma outra coisa, Paulo, é a memória. Você representa um estilo de Betinho. Então, você teve uma live sobre memória com a Terezinha, com a Adriana, que foi fundamental. Essa memória precisa, a memória da região norte do artesanato, do simbolismo do Angola. Então, isso você precisa, né, do liberato, né, essa questão da construção dessa imagem, né, a questão da cultura. E aí nós temos que movimentar, o pessoal da cultura reclama, mas é a oportunidade de eleger uma pessoa ligada à cultura, né? Todo esse trabalho com Dona Antônia, né? E de agradecer a todos vocês pela liderança de a gente fazer esse carnaval com cueca do avesso, né? Esse simbolismo, esse pertencimento, olha só que coisa simbólica, unir Citrolândia com Liberatos, né? Com a região norte. Agora, o que eu poderia falar também é o seguinte: o que deu certo, muita coisa deu certo, eu senti muito orgulho de ter participado. Mas eu posso falar só dos erros, eu errei muito. E aí eu espero que você estude os erros para a gente ampliar. Errei de cuidar, eu cuidei pouco das pessoas. Cuidei pouco das lideranças, das pessoas que me apoiam. Você precisa ir para a rua. Eu sei que tem a questão do Covid. Você precisa ir, você precisa visitar. Não é fácil visitar, mas precisa. E as pessoas que estão nos ouvindo precisam te convidar para convidar. Eu precisava ficar mais no bairro, mais aonde o povo pobre estava, mais aonde o povo mais organizado estava, precisava estar mais presente. Isso você precisa estar. Quanto mais presente, e quanto mais presente é onde mais pobreza, mais miséria, mais invisibilidade é importante para nos alimentar e tá junto com os movimentos organizados, claro, mas sempre pensando nessa radicalidade com o oprimido, com o pobre, com o excluído, né, com as minorias. Eu acho que eu errei, foi pouco. Errei muito. Eu acho que o Renato falou, por exemplo, eu nunca recebi essa verba de contribuição mensal. Desde o primeiro dia, nunca recebi um tostão. Mas foi pouco. Eu tinha que ser mais radical. Eu não podia receber salário de vereador, eu poderia ficar com salário de professor. Eu poderia fazer esse carro. A gente, olha, no começo, você tem que ser radical no começo. Depois a máquina vai te engolindo. Você não pode deixar. Por isso que você tem que ter uma carga horária junto com os pobres e com os oprimidos. Senão, depois, eles vão engolindo a gente. Então, eu acho que eu errei muito nisso. Eu tinha que ser um pouco mais radical nessas coisas simbólicas, né? De estar... E, claro, também ter cuidado um pouco mais da divulgação das coisas, né? Agora, cuidar. Imagina se você ter o apoio do Venésio. O Venésio é um símbolo. Se você cuidar dele e ele andar, muda. Imagina, você cuida do Venésio com Nalva, com Luanda. Agora você depois pega a energia do Gabriel e da Luara. Essas coisas que vai te fazer cada vez mais. Então, se você pegar um Venésio e pega uma Luara nos extremos, cuida. E eles têm condições
né? E aí você precisa estar nesse público, você precisa ir, você precisa arrumar energia, você precisa arrumar energia que você precisa visitar essa pessoa, até porque é nesses extremos e nessas visitas que vai te fortalecer. Eu acho que Betinho vai ganhar muito, precisa voltar Maria e chegar a Poli. Então, eu acho que esse simbolismo vai ser possível. Eu acho que você tem todas essas coisas, todo esse colorido, toda essa energia para trazer aí, chamar Céu, chamar esse pessoal todo, para a gente colorir essa Betim e dar essa cor e essa beleza e essa energia de juventude, junto, claro, sempre aí com todos os venécios. Seu pai, você precisa ter a idade do seu pai, e o seu pai tem que visitar todo mundo. Imagina o potencial dele, a sua imagem com ele, a sua imagem com o Venésio. Então, é isso. Você vai desse... olha só, você vai do Venésio ao Gabriel, né? Da Luara ao seu pai e toda a sua família lá. Então, um abraço. E eu acho que a Câmara precisa, nós precisamos de parlamentares e nós precisamos muito mais de parlamentares como você, né? E você realmente simboliza esses mandatos aqui, ó, nós estamos com 3 mandatos, tem outros mandatos, igual eu estou falando do Adilson. Se a gente for sintetizar, você é uma elevação, você é um passo a mais disso. A cidade precisa, e nesse momento que nós temos esse sistema, esse governo, esse excesso de direita, esse excesso de fascismo, nós precisamos muito mais de você, da beleza, do sorriso, do colorido, e principalmente desse compromisso radical com os oprimidos, com os pobres, tá? E com as mulheres negras, com os homens, mulheres negras, com mulheres negras, pobres da periferia, mais ainda. Um abração para vocês. Ô, gente, eu quero agradecer muito, foi muito bom estar com vocês aqui, eu fico emocionada de ouvir vocês falar, porque, assim, é algo, assim, que eu fiquei pensando aqui, tudo que vocês falaram, assim, eu fiquei, de fato, estou emocionada, porque foram mandatos que fizeram a diferença nas nossas vidas, né? Embora eu era mais nova, mais jovem, né? Na época do Renato e da Maria Tereza, peguei um pouco, né, do mandato que o Vila participou, mas eu lembro de tudo que a gente conquistou e de várias coisas que a gente teve a partir do Partido dos Trabalhadores, com a Maria do Carmo, com o Poder Legislativo aí, que fez todo esse processo, né, de lutar ali dentro, mesmo sendo muitas vezes a minoria, mas sempre esteve, sim, com uma postura, né, esteve ao lado da população, ao lado do povo. Então, eu fico emocionada de olhar para trás, ver o que vocês construíram e ver que vocês, né, acreditam que eu possa representar toda essa construção e dar continuidade a algo que vocês fizeram tão bem. Eu fico muito feliz, Vila, fico muito feliz também, né? Eu acredito que o seu trabalho foi muito importante. A gente precisa, de fato, estar próximo da população. Essa que é a nossa proposta, que é de estar junto com as pessoas, né? O Renato bem falou sobre a questão da legislação, nós temos muitas leis, inclusive uma que você, né, batalhou muito por ela, Vila, que é a questão do Estatuto da Igualdade Racial, né, que tiveram grandes ganhos aí, né, durante esse período que você esteve dentro do Legislativo. Nós tivemos uma coordenadoria da igualdade racial maravilhosa, que fez grandes trabalhos aqui dentro do município. Então, assim, eu quero dizer que eu fico muito feliz de poder estar aqui e ter vocês, que são grandes pessoas aqui para mim, grandes referências, e ter essa fala de vocês aí. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu vou passar para vocês finalizarem, mas eu queria que, né, porque como a gente está com o tempo curtinho, só para vocês fazerem algo que a gente sempre faz aqui, que é falar sobre a palavra que a gente tem dito aqui, que é o mulheragem. Eu vou contar rapidinho aqui o que aconteceu comigo. Nós fizemos a inscrição para pegar o requerimento de abertura de conta, e aí, dentro da Justiça Eleitoral, você tem que fazer um cadastro. E aí, nesse cadastro, ele estava escrito assim, vereador, e ao final a assinatura era candidato,
Então, não tinha jeito de mudar dentro do sistema para candidata e nem para vereadora. Então, assim, isso fica na cabeça das pessoas de forma subliminar, que o tempo inteiro é algo que está na nossa realidade. A maioria dos vereadores são homens, né? Nós temos, não temos a representatividade da mulher negra, né? E aí nós vimos toda essa dificuldade e isso está aí mostrando para a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas, né? Nós vimos aí com a nossa presidenta Dilma, que eu sei que né, a gente sabe que é uma questão também pelo fato dela ser mulher, né? Que a gente teve todo esse problema com ela também. Mas eu quero dizer para vocês, pedir para vocês falarem um pouco dessa palavra, mulheragem para vocês, tá? Para a gente finalizar. Eu vou passar vou fazer ao contrário, vou deixar a Tereza finalizar a mulheragem dela, tá? Para a gente fechar com a Tereza. Vou passar para o Renato. Mulheragem é mulher com coragem, mulher que, como disse a Sânia, numa das lives aí, sua, Poli, é que age com coração, coragem. Né? Mulheragem, para mim, é aquela mulher que age para transformar a sociedade, né? Que luta por uma sociedade justa, fraterna e igualitária. E, nesse sentido, eu destaco você, Poli, que acompanhei você nos 2 mandatos de conselheira tutelar, os 9 anos como conselheira tutelar, vi você agindo para ser assistente social e se qualificar, estudar, estar preparada, isso é muito importante. Vi você como presidente do Centro Cultural Dona Antônia, você fazendo um trabalho magnífico aí na área da cultura, né, resgatando aí crianças e adolescentes na área da cultura, através da cultura, mostrando um caminho para essas crianças e adolescentes e jovens. Então, eu destaco você e destaco Maria do Carmo também, que transformou essa cidade nossa, né, de Betinha. Antes de Maria do Carmo, era uma cidade abandonada, tinha só 20 e poucos % de saneamento básico, por exemplo, de rede de esgoto. Então, assim, só para citar um exemplo, né, uma mulher que chega à prefeitura, constrói o hospital, toda a rede de saúde, desde a unidade básica de saúde, várias unidades, até as 4 UPAs que tem na nossa cidade hoje, foi ela que construiu. A maternidade foi ela que inaugurou. Enfim, a universidade, a PUC, a primeira, foi ela que trouxe para Betim. Então, destaco, assim, a Maria do Carmo, você e a Maria do Carmo, como exemplos de mulheres que agem para transformar a sociedade. E eu fico muito feliz porque já é a 2ª eleição para vereadora que eu apoio uma mulher. Obrigada. Para fazer esse resgate, né, do papel da mulher na política, e estou muito feliz, assim, de te apoiar e com muita esperança que você seja nossa vereadora. Um beijo. Obrigada, Renata. Maria do Carmo, Gabriel, Terezinha, Juca, todos que participaram. Obrigado, Poli, pela oportunidade. Obrigada, Maria Tereza, pelo companheirismo de colega vereadora na Câmara, nos 2 mandatos, né, que a gente teve, ao Vila. O Vila, tenho certeza que você acertou mais do que errou, viu? Parabéns aí pelo seu mandato, pelo seu compromisso. Você sempre foi o nosso mestre, desde a nossa juventude, que você já fazia palestras para nós na associação e na filiação do PT. Você foi o nosso padrinho de filiado no PT. Então, isso já tem mais de 30 anos, né? Então, obrigado aí a todos, agradeço pela oportunidade de ter participado. Obrigada a você, Renato. Já vai falando aí, o Vila. Eu quero agradecer, Renato, pela sua fala. Para mim, nossa, eu fico muito feliz. Mulheragem. Em 82, a campanha nós tínhamos assim, para prefeito, Maria do Carmo, para governador, Sandra Starling. Não existia a palavra prefeita e governador, doía o ouvido desse ouvido machista. Aí depois, no final da campanha, que começou a palavra prefeita e governadora. Os ouvidos, essas mulheres foram educando os ouvidos machistas e ocupando. Mulheragem é isso, né? Então, a presença aí de Maria Tereza e de Loura, né? Então,
Quando a Dilma foi candidata, a palavra presidenta doía. O pessoal sentia mal, mas sabe por que doía? É porque é o ouvido machista. E aí, mulheragens são essas que construíram essa questão. Hoje nós cometemos um erro no começo. Nós escrevemos vereador e não vereadora. Poderia ter escrevido vereador, mas tem que escrever vereador. Isso nós temos que avançar. Essa mulheragem, então, é você, é Maria do Carmo, Maria Tereza, é Sandra Stalin, todas essas mulheres que ajudaram a construir um outro, né? A Dilma para presidente. Então, vocês, mulheragem, e aí nós vamos ir para as mulheragem e a todas as pessoas que defendem mulheragem, primeira ou segunda opção, Poli. Obrigada. Maria Tereza, você fecha para nós falando o que você acha dessa palavra, por favor. Está fechado seu áudio. Esta palavra, ela nos diz muito, que é mulher com coragem, mulher que não se omitem, mulheres que não se omitem, né, que assumem os espaços de poder, ao lado dos homens. Não sou contra os homens, são contra, não, ao lado dos homens, mas homens que nós queremos que nos respeitem também, né? Homens que nos respeitem. E nós queremos 50% do espaço poder, é um absurdo, porque não tem quase nem tem 10% até menos. Mas por quê? Porque nós, mulheres, já somos mais de 50% da população, e somos mãe da outra 50% da população, não é? Então, nós queremos ser respeitados, nós queremos ocupar esses espaços para construirmos juntos, juntas entre nós, porque nós queremos uma sociedade com a sensibilidade da mulher. Então, é isso que nós queremos. E é interessante, como Jesus veio ao mundo, naquela época era mais complicado ainda, né? A mulher, nossa, era super discriminada. E olha que Jesus, ele tinha amigas, Marta e Maria, visitava, ficava na casa delas. A Madalena, ele respeitou a prostituta, na época que ia ser, né, apedrejada. Ele criou a situação que não dá tempo de falar agora. Então, Jesus, ele respeitou a mulher, naquela época que era mais discriminada do que hoje. Então, nós, né, também queremos ser respeitadas, e nós queremos que que Deus nos ajude, nos abençoe para nós cumprirmos essa missão. Porque, Poli, eu considero a política, além da questão política mesmo, política com P maiúsculo, eu queria também te dizer isso, eu estou falando muito, mas a política ficou muito desqualificada. Então, o grande desafio hoje é resgatar a verdadeira política com P maiúsculo. Você tem tudo para fazer isso, você e Maria do Carmo, porque vocês realmente, tudo que já foi falado aí, né? Então, eu quero dizer essa questão. Quero só contar um fato, que isso não posso deixar de contar. Na Assembleia, o prédio lá, aquele prédio maravilhoso, tem pouco mais de 40 anos. Quando foi construída a Assembleia, 40 anos atrás só, não fizeram banheiro feminino perto do plenário, acharam que a mulher nunca ia chegar lá. Então, olha que coisa, né? Então, a responsabilidade é muito grande de você, de Maria do Carmo, nossa, de mulheres, e dos grandes companheiros homens, como está aqui o Renato e o Vila, que realmente respeitam as mulheres, que é aquilo que você falou, nós queremos, não é só entre nós não ser discriminado, nós queremos também não ser discriminado pelos homens, e não queremos discriminá-los também, né? Então, a gente espera, deseja, né? Vamos trabalhar para isso, para que nós tenhamos Maria do Carmo prefeita, a Poli vereadora, ao lado de vereadores, grandes vereadores também, que você e mais mulheres até possam estar presentes lá, tá bom? Então, é esse o nosso desejo, e a gente encerra aqui, mais uma vez agradecendo essa oportunidade, né, que a gente nos fez refletir tanto, e muita gente vai refletir comigo. Eu que agradeço, Tereza, Renato e Vila, pelo carinho e por estarem aqui e aceitar o nosso convite. Já vou finalizar, mas eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que deixaram seus comentários, que estão sempre aqui com a gente, ou que conheceram a gente aqui agora, tá?
como eu vou me apresentar novamente, meu nome é Poli, né? Tenho falado muito desse espaço da Mulher em Ação, do Mulherage. Meu número é 130448, então grava esse número aí, já anota aí no caderninho de vocês, porque dia 15 de novembro vocês vão lembrar desse número e vai gravar ele lá na urna pra gente, tá bom? 13048. Quero também pedir um 13 também, a minha grande, né, essa mulher maravilhosa que é a Maria do Carmo, a quem eu tenho orgulho de estar como candidata agora, né, do lado dela. Então, um beijo, Maria do Carmo, obrigada por ter assistido essa live com a gente. E eu quero dizer que eu estou com você junto desse projeto que a gente tem certeza que é para as pessoas. O que for para as pessoas, a gente está junto. Eu tenho certeza que você está, e é por isso que eu estou aqui, estou me colocando à disposição junto com você para cuidar de todos aí da nossa cidade de Betim. Quero dizer também que hoje eu vim toda de rosa, assim, porque é Outubro Rosa. Então, mandar um beijo para todas essas mulheres aí do outro lado, dizer que nós estamos aqui para discutir a saúde da mulher, falar com vocês que tem que ter, né, a gente precisa de força e nós estamos aqui para fortalecer vocês. Então, quero deixar um beijo para todas vocês, mulheres, nesse Outubro Rosa, nesse momento de consciência do tratamento, do cuidado da mulher. Um beijo para todos vocês, agradeço mais uma vez e até a próxima, pessoal.